Fala galera, estamos aqui com o Ali e o Thomas, são game designers, eles trabalham na Perfect Storm junto comigo e eles vão trocar uma ideia aqui com a gente vai bater um papo bem descontraído. Bom, então pra gente começar aqui, vocês podem falar um pouquinho sobre vocês? Como o Lucas já falou, né, meu nome é Ali, eu trabalho com game design vai fazer 13 anos esse ano. Moro em Florianópolis, eu sou formado em design gráfico e depois aprendi game design na raça. Na época foi difícil para mim conseguir entrar no estudo especificamente na área, né? Mas a gente faz o que dá. O meu gênero de jogo preferido, vou falar sobre isso já, né? Só pra galera já entender quem eu sou, ou personalidade. Jogos competitivos no geral e hoje em dia bastante focado, gosto bastante de jogar os MOBAs que estão por aí. Nem deu pra perceber. Pra ver pelo PUD aí já. Já tem a dica aí. A referência, Bom, eu sou o Thomas, né? Como também foi apresentado. Tenho quase 6 anos de experiência como designer. Tive a oportunidade de estudar game design em São Paulo, na AMB, uns bons anos atrás, e depois também o privilégio de estudar lá em Vancouver, fazer um curso de 1 ano. Também, meus tipos de jogos preferidos são jogos online, jogos competitivos são o que mais me cativou desde a infância até hoje em dia, MMOs, MOBAs, até FPS, enfim, jogos competitivos. Pô, legal. Acho que assim, parte de game design acho que é uma das áreas que mais atrai a galera pra essa área, né? Porque é tipo o técnico da seleção. Todo mundo acha que entende um pouco disso, que quer ter uma ideia, que quer dar um pitaco numa coisa, mas a galera que realmente trabalha com isso vive um mundo muito diferente do que a galera imagina às vezes. Então, conta pra gente o que vai de diferente quando você toma esse nível profissional de realmente trabalhar como game designer? O que vocês fazem exatamente? Eu acho que a referência mais próxima do que se espera quando a pessoa se apaixona por jogos é a parte de testar os jogos. O QA testing costuma ser uma janela muito boa, uma porta muito boa para entrar no mercado, porque você precisa entender sobre jogos e gostar deles, é o mínimo requisito. Depois disso, vai aprendendo rotinas de teste, como analisar jogos e tal. Então, essa parte acaba sendo mais a de jogar bastante, analisar os jogos pelo gameplay, encontrar bugs e tal. Game design acaba entrando mais em solucionar problemas, então ter ideias para solucionar problemas das coisas. Eu resumiria assim. E isso pode funcionar de várias maneiras, dependendo do tipo de jogo que você está trabalhando, ou até se você tem alguma especialização de design. O que você acha, Ali, dessa perspectiva? Eu acho que o design no geral, né, quando a gente fala de criar coisas, de tentar inovar ou até mesmo repetir algum produto que você quer criar, tanto produto físico, uma cadeira, quanto um website ou um jogo, tem alguns processos que são o que se aprende mesmo estudando, são alguns processos para que você consiga filtrar opiniões, filtrar ideias e ter um pouco de conhecimento técnico na área para que faça que aquela sua ideia ou a ideia de outras pessoas chegue onde precisa chegar, né? Porque a gente gosta muito de jogos, a gente sempre tem talvez isso aqui fosse legal, talvez aquilo lá fosse legal, talvez um jogo sobre isso, sobre aquilo. Mas como que eu saio do nada, da minha ideia, e faço todo o trajeto para lá ter o jogo final, né? E aí o lance mesmo que é diferente é que se vai atrás de aprender, e aprende processos para que você consiga chegar o mais próximo possível dessa ideia, que foi a ideia inicial. Geralmente ela não chega lá igual, né? Geralmente ela muda bastante durante o caminho, mas eu acho que o principal é isso. Tem bastante processos que você acaba aprendendo e várias coisas que você acaba entendendo, e até mesmo sobre os limites do que dá para fazer com jogos, né? Limites e outras coisas até. Às vezes você nem imagina, né? Tipo, quanto vai custar, né, pra fazer isso aí? Quanto vai custar em dinheiro mesmo, né? Tipo, e aí? Vou ter que chamar pessoas, vou ter que chamar artistas, vou ter que
tem umas noções aí que tu acaba herdando aí no meio do processo de tentar fazer jogos e aprender a fazer jogos. E uma coisa que muita gente confunde ainda, né, principalmente quem não é da área, é a diferença entre designer e game designer, né? Porque às vezes a pessoa acha que, eu sou game designer, então eu vou desenhar alguma coisa, eu vou fazer a arte do jogo, e não necessariamente, né? Vocês podem explicar essa diferença? É bem claro pra mim porque eu me formei como design gráfico, né? E a minha formação é com user experience, interface, com diagramação de livro, diagramação de site. Então, quando eu estava iniciando a minha carreira, o trabalho meu era realmente desenhar. Mas o desenhar com o mesmo objetivo que, no final das contas, o game design tem, tentando resolver questões, né? Tentando resolver problemas que foram dados para você. Tipo, como que você faz para uma pessoa que chegou no site lá a primeira vez, né? Como que você faz para chamar o olho dela para certas posições? Como que você faz para que ela entenda o que os botões fazem? Para que o texto esteja claro, com o contraste certo, blá blá blá. Tudo isso são ferramentas que o design gráfico aprende para que ele possa controlar a experiência da pessoa. E o game design, diferente disso, eu não vou, no meu kit de ferramentas, eu não vou ter conhecimentos, ou até posso ter, mas normalmente não é sobre conhecimentos visuais, é conhecimentos de psicologia do jogador, né? É comportamento do jogador, ou até mesmo gêneros de jogos, o que o jogador herda de experiência do mesmo gênero de um jogo para outro. O cara tá jogando Super Mario, eu vou fazer um platformer. O que meus jogadores que já são fãs de Mario sabem? O que eu posso usar disso para continuar construindo um novo jogo? Onde inovar, onde não? E o tipo de experiência que eu quero dar, né? Então, eu acho que a diferença é essa. Quando você fala de design no geral, vai ser genérico. A pessoa vai ter que dizer o designer do que ela é, né? Tipo, vai ser produto, vai ser... tem design de carro, né? Tem gente que trabalha especialmente focado na experiência de dirigir e de visual de um carro, né? De você ter aquele carro. Então, sempre vai precisar de um aditivo no final da palavra designer, que vai diferenciar... Muitos dos processos são parecidos, mas as ferramentas finais que você tem na mão para resolver os problemas são completamente diferentes daí. Uhum. É que os produtos também são bem diferentes, mas eu concordo que dá para comparar design em outros setores com design de jogos. Tem esse foco na experiência do usuário, e no caso do produto dos jogos, ele tem as características específicas, comparando com um carro, por exemplo, né? Tem, o que vai ser os controles dele para interagir com uma tela? Sempre tem uma tela, múltiplas telas, qual o tamanho esperado de uma tela? Então tem muitas variáveis a serem consideradas, mas no final das contas o que você está querendo é que o jogador se sinta imerso na história, se for um jogo de história, que ele consiga entender as mecânicas do combate, se for um jogo mais focado em combate, conseguir interagir com as pessoas de maneiras que você queira que eles interajam dentro do jogo. Tudo isso, esses temas todos têm que ser considerados. Por que um botão fica de um lado ou do outro, ele é de uma cor ou de outra, quando que ele aparece, quando que ele não aparece. Tudo é sempre, idealmente, acredito, identificando problemas e tentando achar soluções para que quem está vivendo a experiência desse jogo consiga ter uma experiência melhor do que ela estava tendo anteriormente, basicamente. E assim, uma coisa que eu acho que é um pouco confuso para mim até, por exemplo, eu sou animador, então eu vou ser contratado por uma empresa, eu monto um portfólio com as minhas animações, o Unity, programador também. Um game designer, como que funciona um portfólio de um game designer? Como que vocês apresentam assim para vocês serem contratados? Você tem que ter um protótipo do jogo, você monta um GDD, como que funciona esse mercado? Cara, eu acho que isso vai depender muito do estágio em que a pessoa está na carreira dela. Eu diria que por exemplo, eu tenho um amigo meu que estudou engenharia mecatrônica, estava trabalhando, já atuando no setor, ele resolveu que ele queria tentar games. O que ele fez foi fazer um jogo simples, um side-scrollerzinho na Unity, e apresentar para um estúdio de jogos lá, para Wildlife, em São Paulo, e ele conseguiu uma vaga como designer mais assim, júnior.
E foi construído de lá, como ele tinha algumas outras experiências, eles colocaram ele numa posição mais técnica, ele sabia programar em algumas linguagens, então ele encaixou bem no que eles queriam. Depende eu diria que facilita se você tiver uma ideia de que tipo de jogo você quer trabalhar, que estúdio. Se possível, se você tem uma ideia mais tipo, eu quero, apesar de fazer design, eu quero fazer código. Eu quero mexer com coisas mais visuais. Se você puder tentar fazer um pouquinho de demos disso, um protótipo, alguma coisa para ir mostrando e montando alguma habilidade dentro disso, aí colocando ele no portfólio, talvez expondo no LinkedIn. Eu diria que depende do estúdio. Eu recomendaria até, talvez, entrar em contato com o estúdio e perguntar para eles como que isso poderia ser possível, como que eles, o que você precisa ter para que eles queiram que você faça parte do time deles. Pode ser uma opção, se tiver alguma coisa mais específica. Pessoalmente, eu tenho um portfólio, eu montei um. Eu montei assim, minha primeira experiência foi no mesmo estúdio, foi onde eu conheci o Ali, foi no mesmo estúdio que ele estava trabalhando, que eu trabalhei por lá quase 4 anos. E aí, quando eu saí, eu criei um portfólio, fiz toda uma varredura nas features todas que eu tinha trabalhado durante os anos, e aí eu fui colocando lá, descrevendo o que é que foi feito, um pouco do que eu fiz, como que eu participei. Basicamente, para quem for dar uma olhada, tentar entender um pouco do que eu fiz, do que eu conheço, possa ter ali como referência. Mas todas as entrevistas que eu tive depois disso, ele acabou servindo mais de referência mesmo, e normalmente falamos sobre os assuntos, perguntaram mais detalhes, ou às vezes queriam, quem estava me entrevistando tinha peculiaridades do que eles queriam saber se eu conseguia, se eu conhecia, se eu conseguia fazer. Por exemplo, chegaram a perguntar se eu tinha mexido, coisas não tem diretamente a ver com game design, mas, por exemplo, ferramenta de, sabe, GitHub, ferramenta de repositório, e perguntaram já se, você manja um pouco disso, conhece, tem uma base, porque, por exemplo, isso pode dar muita dor de cabeça. Era um estúdio menorzinho, que eu trabalhei na Alemanha, então eles tinham muito espaço para eu ter que resolver as coisas, e eles tinham, eu ter que resolver as coisas sozinho, e eles tinham pouco tempo para ficar me ajudando, então, o máximo de coisas tipo, gerais que eu soubesse, mais facilitava a vida deles. Mexer com as ferramentas, por exemplo, que eles não tinham tempo para ensinar. Então, é isso. Foi um rant meio longo aí, mas é isso. Eu acho que para quem tá entrando na área, é que eu acho que talvez essa resposta seja o mais importante, né? Porque quem já tá na área, o que é pedido é tipo, quais jogos você trabalhou? Você já fez esse tipo de jogo aqui, aquele ali? E aí você vai ter a referência ou não, e a pessoa vai, porque você já fez, ela vai ter uma entrevista contigo. E geralmente vai ser analisado, vai ser feito um teste com você meio pessoalmente, né? Às vezes eles pedem para você fazer um GDD ou fazer uma feature, desenvolver alguma coisa para o jogo. Como é que você resolveria a economia desse jogo aqui? E se isso aqui acontecesse? E daí você faz os testes, né? Mas para quem tá entrando na área mesmo e que quer ter um currículo que seja, tipo, valorizado, eu acho que tem algumas coisas do jeito que a nossa indústria trabalha que podem valer a pena. Por exemplo, conhecer processos ágeis, né? Kanban, sabe? Conhecer esses jeitos que as empresas atuais de jogos estão trabalhando. Se você pelo menos sabe o que isso significa, eu já estudou um pouco ferramentas que tem a ver com isso, né? Já vai ajudar. Vai parecer já que eles não vão precisar te ensinar tudo do zero, né? Tipo, tu não vai estar completamente perdido na hora de estar trabalhando com a empresa. E ter mexido com... Adicionando só o que o Thomas falou, eu acho que ter mexido com as engines mais famosas de jogos atualmente, né? Ter alguma experiência de ter tocado em Unity, tocado em Unreal, dado uma fuçada, mesmo que não seja saber ela 100%, mas, eu já instalei ela no PC, eu já abri ela, fiz alguns tutoriais no YouTube aí, tem bastante fonte gratuita de aprendizado, que dá pra tu baixar uns vídeos ali, vou tentar fazer um negocinho pequenininho aqui, vou ver qual é o lance, só pra entender o mínimo de como essas ferramentas funcionam, pra que daí quando você chegar
com o currículo, você já pode dizer, olha, eu conheço como isso funciona, então não precisa se preocupar, sabe? Porque geralmente as empresas estão pedindo alguma experiência em alguma dessas engines, como base, assim, nem que seja para prototipagem. Eu sei prototipar, eu já montei um level design, né? Montei uma arenazinha pequenininha na Unity, eu sei fazer em 2D, em 3D, o que quer que seja, eu botei uns cubos lá e eu sei mexer os cubos. Pronto, você já tá introduzido, sabe? Eles já vão ter uma sensação de que você não tá completamente vindo do zero para. Claro que provavelmente hoje os cursos de game design, né? Eu vindo de ter menos essa formação com curso, provavelmente um curso decente ele já vai estar cobrindo essas áreas, né? Então a pessoa já vai estar feita, mas se não cobriu, eu acho que era o próximo passo, assim, dar uma olhada em ferramentas de desenvolvimento rápido, assim, né? E de processo e as engines atuais aí. Concordo. Assim, eu passei pelo processo de um estudo formal nisso, mas eu não sei se eu recomendo, sinceramente. Pelo menos na AMB em São Paulo, infelizmente, era uma grade nova, né? É uma área nova, então ela ajuda, porque parte do processo a cada semestre você aprende coisas novas, a usar ferramentas novas, e no final dele você faz um jogo. Essa estrutura é interessante e vai te ensinar várias coisas. Eu mexi no Maya, mexi no Max, mexi na Unity, mexi na Unreal. Então, pode te ajudar com isso e começa a te introduzir a dinâmicas em grupo, né? Decidir quem vai fazer o quê e como. Alguém vai ter que tentar organizar um pouco tarefas, organizar um pouco o processo. Então, não deixa de ser uma referência de como fazer, mas a realidade é bem diferente, no final das contas. Tem muitas variáveis a mais, é bem mais complexo. As pessoas não estão pagando para participar daquilo, a princípio é o oposto, elas estão sendo pagas para estar ali. Então acaba tendo umas dinâmicas um pouco diferentes. Eu diria que se a pessoa tem certeza que ela sabe que ela quer fazer game design, ela quer entrar na área, vale a pena realmente tentar montar exemplos de game design, que nem o GDD, que nem os protótipos que a gente estava falando, que isso pode ser usado como referência para apresentar para alguém, para a pessoa ver, você sabe fazer algumas coisas, talvez dê para você começar aqui. Caso você não saiba, talvez você tenha interesse em fazer alguma coisa mais de interface, por exemplo, ou user experience, talvez um pouco fora de gameplay mesmo, de combate, talvez uma coisa mais com sistemas. Um caminho que eu acho que sempre pode ser interessante é entrar como QA mesmo, como Quality Assurance, como testador de jogos. Porque lá, quando a gente estava nessa empresa que eu trabalhei junto com o Ali, lá era uma porta muito para pessoas que gostam de jogos e querem entender um pouco mais do processo, irem lá, e quando elas estão fazendo esse processo de testar os jogos, tentar encontrar bugs e tal, elas naturalmente começam a perceber o que elas olham, sabe? A gente conseguia ver que alguns desses testers, eles encontravam muito mais detalhes de interface, eles gostavam muito mais de testar a interface, outros gostavam muito mais de testar as habilidades dos personagens. Então, naturalmente, eles tiveram um pouco de espaço para brincar ali e ver o que eles gostam de entender como funciona, de talvez entender como quebra, talvez vir com sugestões, eles tinham vontade de dar sugestões, sabe? Então, é interessante que também pode ser até um pouco mais confortável em questão de um pouco mais experimental, mais livre, assim. O que você tem que fazer é testar o jogo, mas naturalmente você talvez possa se sentir mais confortável em olhar para lados específicos do jogo e ver que talvez uma coisa te atraia mais do que outra. Não tinha imaginado isso. Quando eu comecei, antes de trabalhar mesmo, né? Enquanto eu estava trabalhando como design gráfico ainda, mas eu já sabia que eu queria trabalhar com jogos, então eu comecei a fazer modificações em jogos que já existiam. Eu estava fazendo, na época eu gostava muito de jogar jogos de estratégia, né? Ainda gosto, mas não jogo tantos mais porque por enquanto eles estão meio, novos títulos estão meio raros no RTS, né? Mas eu
jogava Command & Conquer Generals na época, conheci um site chamado Game Replays, que era focado em replays competitivos, né? Fazia um torneio, mostrava pra galera como as melhores builds, etc, né? E tinha uma parte desse site que era focada em arrumar os jogos que a EA abandonava, né? Porque a nossa famosa EA, né? Ela meio que, beleza, lancei 2 patch, tá bom já, né, galera? Tchau! E aí, eu conheci um outro game designer que já estava trabalhando com eles, ele sabia mais do que eu de fazer mods, né? Ele já estava mais inteirado. Entrei para discutir o jogo com ele. E no final das contas estava fazendo o mod junto com ele, pegando arquivo de texto e alterando o número, sabe? Tipo, não, vai ser mais de 1 de dano aqui e tal. Tem alguns jogos que tem mais facilidade maior para fazer isso, outros não, né? Se você no Steam, por exemplo, tem vários jogos que dão suporte para mod. Tipo, tu pode entrar no workshop e às vezes tem tutoriais de como mexer no jogo, né? Mas outros jogos não, então vale procurar. Mas nesse caso, o Generals ele permitia que a gente editasse os atributos das unidades com um arquivo mesmo, um XML, acho que era. E aí a gente fazia rebalance, patch de rebalance competitivo lá e tal. E chegou num ponto que um dos nossos patches foi aceito pela EA como patch oficial. Eles endorsaram, colocaram no site deles lá o patch 1. Alguma coisa do Tiberium Wars, acho que foi. Colocaram lá não sei se era 1.4 ou 1.44, não lembro direito o número, mas eles colocaram lá, beleza, isso aqui é o patch, e eles colocaram como oficial lá, porque a gente literalmente tinha melhorado o jogo de tanto mexer nele, né? E esse foi a minha primeira experiência como game designer, né? Quando eu fui contratado, isso ajudou a provar que eu tinha algum tipo de know-how, né? Que já sabia mexer com combate e PVP. Então, eu acho que qualquer coisa que você vai colocar a mão na massa num jogo vai te ajudar. Tipo, a gente fala bastante sobre jogar, né? E jogar, óbvio, você precisa jogar. Só que jogar tem até um certo ponto de onde jogar vai te levar, vai te dar experiência como jogador. E geralmente a experiência do jogador é saber apontar problema, mas não saber gerar solução. Porque o processo todo de gerar solução para um problema, ou de uma mudança, né? Às vezes não precisa ser um problema, eu quero mudar. O processo todo de gerar essa mudança envolve muito teste e erro. É um processo que eu considero bastante científico, assim, a parte de game design. Você está meio que minerando, você tá buscando a solução. Nenhuma das soluções que elas vêm de cara, elas têm garantia de ser 100%. Então você vai lá, testa um approach, né? Testa um jeito de fazer. Aumentar, um exemplo bem tosco, né? Eu vou aumentar o dano dessa unidade em 10. Aí aumenta, passou do nível. Aí você vê a cadeia de eventos. Não, olha só, olha todos os problemas que abriu, então não é por esse caminho. Aí você vai meio que... Cada jogo você vai buscando a solução dele num processo de tentativa e erro meio científico mesmo. Você sabe as regras, você tem experiência, você tem as ferramentas. Mas você está tentando inovar, você está tentando trazer uma experiência nova, nem sempre você tem o caminho reto, né? Tipo, para fazer ela acontecer. Então, esse processo específico de você tentar modificar um jogo para chegar até algum lugar, qualquer que seja esse lugar, cara, que seja tipo, você tá tentando fazer pros teus amigos, você tá tentando fazer uma versão do jogo só pros teus amigos ali curtirem, sabe? O Dota basicamente começou assim, né? Pegava lá o editor de mapa do Warcraft e tenta fazer alguma coisa só pra galera ali. E aí, mesmo isso, mesmo tão pessoal assim quanto eu vou fazer uma versão do jogo, sei lá, um script de Valheim pra eu jogar com meu amigo aqui, que a gente quer que a comida do jogo seja mais potente. Você vai lá e mexe no negócio. E aí você vai ver que quando você vai fazer a comida mais potente, você vai ferrar o jogo em várias coisas. Às vezes vai ficar pior do que você imaginava. E tu, tá, ok. Então, você já começa a desenvolver o pensamento crítico de, quando você refletir sobre as mudanças, conseguir ver os impactos dela. E no final das contas é isso que é importante. Eu acho que talvez essa seja a habilidade mais importante do game designer. Quanto mais experiência você tem em tentar resolver e tentar mudar jogos e criar jogos, mais rápido vai ser a tua linha de raciocínio para identificar um real caminho que solucione isso que está sendo pedido para você. Sei lá, o CEO da tua empresa veio pedir que ele quer que os jogadores fiquem 10 minutos a mais no jogo do que agora. E aí, como que a gente faz isso, né? Os jogadores estão saindo em 1 hora, eu quero que eles fiquem 1h10. Putz, cara, como que eu vou achar? Vou ter que analisar todos os dados do jogo para tentar achar o que é que está fazendo eles saírem em 1 hora. E tentar aumentar isso em 10 minutos. Pode ser tanta coisa, sabe? Então, tendo um pouco de experiência de já ter feito coisas pequenas, eu acho que, no mínimo, ajuda você a não ficar muito ansioso quando chegar nessa hora de resolver problemas grandes, né? Você falou aí do CEO chegar com um pedido grande assim. Eu acho que deve ser meio frustrante às vezes falar assim, putz, mas tá tão certinho aqui, então o meu chefe tá me pedindo pra mexer nesse negócio aqui.
É muito frustrante isso? Acontece bastante? Como que funciona? Você fala, putz, eu não queria estar mexendo nisso aqui, eu acho que vocês estão mandando fazer coisa que tá indo Cara, pro caminho errado, eu mas acho é o acho chefe. que acontece e vai acontecer bastante. Porque às vezes você, como game designer, você tem um, um ideal do que é o bom, o que é o certo, do que você sabe que eu acho que ocorre em toda relação com o cliente, né? Acaba correndo até com o cara que vai cortar o cabelo da outra pessoa. Tipo, essa pessoa estudou, ela tem um monte de know-how para fazer o negócio, e aí ela faz o negócio pensando já num resultado X. Só que o cliente, às vezes, ele não sabia muito bem o que ele queria quando ele te pediu quando ele fez o primeiro pedido. E aí, quando você entregou aquilo que foi feito com base, estudo e reflexão, tá ok, mas eu preciso que mude. E aí é isso, não é seu, né? O filho não é teu, o filho é da outra pessoa. Você tá ali pra guiar, você é meio que um professor, você não é o dono, né, do negócio. Quer dizer, você pode ser seu próprio CEO, né? Você tentar fazer um jogo indie aí, ou fazer sozinho. Aí você vai ter outras dores que você vai ter que passar no caminho, mas eu acho que ocorre bastante sim. É meio. Eu acho que é surreal você não ter a expectativa de que trabalhando numa empresa, a empresa tem os objetivos dela, trabalhando lá, você não vai ter que se comprometer em coisas no jogo. Que você, putz, eu acho que esse não era o caminho correto, mas eu sou o designer deles, eles precisam desse resultado, eu vou fazer, sabe? Claro que tem toda uma tensão aí, né? De você tentar ser um bom profissional e você falar, olha, o caminho certo é esse aqui, tá? O que eu estudei é esse caminho certo. Mas aí as outras pessoas, não, ok, mas a gente ainda precisa ir para lá. Ah, beleza, então agora eu entrego para vocês a responsabilidade. Né? É diferente de você ficar. Eu acho que é diferente de você ficar quieto e, deixa eu. Tá bom, não é comigo, não é meu jogo, então deixa eles decidirem. Também acho que não é por aí. Desde tipo, você vai informar a coisa correta do que você tem da tua experiência e aí a decisão, se não é tua, entrega pra pessoa e fica de consciência limpa. É E às vezes, tipo. talvez às vezes você seja provado errado também, né? Mas deve ser bem estilo os manda-chuvas, tipo da Warner falando nos filmes da DC, né? Que o diretor entregou uma coisa redondinha, aí vai todo mundo lá dar um pitaco ou outro e dar uma estragadinha, né? Olha, eu tenho uma experiência específica, né, sem citar nome, sem citar nada. Eu saí de um trabalho, né? Eu me demiti, queria fazer outra coisa. E acho que uns 3 ou 4 meses depois, uma pessoa que eu conhecia veio me falar que num protótipo que a gente estava construindo, a gente tinha feito o design inicial, né? Eu era o GD desse protótipo, a gente tinha feito o design inicial. E depois que o design inicial foi feito, uma outra equipe herdou esse protótipo para continuar. E a produção ali quis mudar um monte de coisa. Eles queriam mudar um monte de coisa porque era um mobile e não sei o quê. E aí, 4 meses depois, vieram me falar, pô, agora eles decidiram voltar pro design inicial, porque eles ficaram 4 meses tentando fazer um negócio que eles tinham na visão, mas deixou de ser jogo daí, virou outra coisa, sabe? Então, paciência, né? Às vezes essas coisas vão acontecer e não é com você. Tipo, aí não é sobre você, sabe? Não foi você que falhou, são outras pessoas decidindo. Às vezes vai ser bom, às vezes vai ser ruim. O ideal é tentar se separar, assim, de se conectar tão fortemente com o projeto, né? Mas isso deve ser difícil, porque às vezes fica como se fosse um filho de vocês mesmo, né? Que você fala, putz, tô aqui cuidando dele 8 horas por dia, tô com todo amor e carinho, Muitas vezes 12 horas por dia, né? 12 horas por dia, tô... Nessa indústria, infelizmente, o trabalho overtime é meio mandatório, né? É meio normal. Então, às vezes você tá lá, ligadaço no projeto. Assim, de fato. Já cheguei a trabalhar sábado, domingo e isso é uma coisa interessante também. Essa questão do burnout é bom ter cuidado com isso, não exagerar no quanto que você, não só literalmente nas horas, né, mas a gente estava falando de ter essa relação como se fosse um filho seu e tal, e ter que conseguir desapegar e tal. Acho que é saudável conseguir encontrar, pelo menos tentar procurar um equilíbrio quanto o quanto que está investido e tal no seu trabalho em geral, mesmo se nem fosse designer ou game designer. Mas encontrar um pouco de um equilíbrio, tentar não entrar em burnout, porque é difícil sair depois também.
Mas eu concordo que num trabalho criativo, qualquer trabalho criativo, a gente acaba tendo uma facilidade maior de se envolver, eu acho. Sem Acho querer, que a sim. gente se entrega mais, porque acho que tem a ver com as suas ideias, e aí você acaba se perdendo nesse lance de pegar algo seu, que veio de você, e você colocou lá, né? E você quer ver aquilo dar certo, porque é seu, sabe? E aí, às vezes, não dá certo, e aí pode vir um impacto intenso aí de decepção, e coisas da vida, né? Normal. Coisa da vida, faz parte. E, por exemplo, vocês trabalham juntos, certo? Vocês trabalham no mesmo projeto. Uhum. Como que funciona esse trabalho em equipe das pessoas discutindo ideias? Às vezes vocês podem ter duas soluções diferentes para um problema. E como que funciona? Tem, por exemplo, na parte de animação, eu posso dizer que assim, tem muito animador que tem um problema com o ego às vezes. Que, putz, não, eu fiz assim, não quero que mexa e se alguém vem pedir um feedback, alguma coisa para trocar, a pessoa fica até irritada, fica brava, já vi treta, tudo. Isso acontece muito com vocês também? Tem, sei lá, tipo, a minha ideia é melhor que a sua e eu vou brigar por causa disso? Eu tive, não necessariamente com o Thomas, lá no projeto que a gente tá agora, mas eu já tive experiências disso acontecer sim, no passado. De a pessoa não saber separar o pessoal dela do profissional. Quer dizer, não saber separar o pessoal do que seja a discussão, né? Qualquer que seja a discussão. Tipo, a gente tá falando sobre como resolver uma coisa X, e daí e a solução da pessoa não tá. Não tá, né? É que assim, às vezes a solução ela é muito arriscada. Pode ser que funcione, mas aí envolve outros fatores que tá ajudando a decidir, né? Só que a pessoa, se ela se apega e envolve ela talvez ser atacada, né? Ela se sentir atacada. Ah, vocês não estão me aceitando, não estão aceitando a ideia, não estão me aceitando. Então quer dizer que o meu trabalho é ruim, ou que eu sou ruim, né? E aí tem várias dimensões ali. Então eu acho que no geral, o saudável é a equipe desenvolver alguns processos para que essas decisões, essas conversas sobre ideias, elas funcionem de uma forma um pouquinho mais ordenada, ou não sei se ordenada é a palavra correta, mas que ajude as pessoas a se desconectarem um pouco das ideias e não serem colocada ela exposta ali, a pessoa exposta ali, né? Então, tipo, não, vamos tentar resolver aqui um negócio. A gente faz pesquisa antes, né? Geralmente a gente pesquisa antes para saber as referências que a gente tem, tipo, pô, qual que é o público-alvo? Então, vamos tentar se ancorar em fatos, tentar se ancorar em resultados que a gente quer e fatos, né? Pô, se a gente está tentando fazer um jogo para mobile, né, para celular e para criança, tem várias coisas já que a gente pode usar isso como referência para que as próximas discussões não vão para outros lugares, né? A gente tenta organizar um pouquinho assim. E eu acho que ajuda bastante se você tem objetivos e a gente chama de constraints em inglês, né? Mas eu não sei exatamente como ia falar em português, mas são limitações, né? Limitações, né? Eu quero trabalhar com celular, eu quero que o jogo seja para criança, eu quero que o jogo seja feliz, eu quero que tem esse mercado, por exemplo, você identificou que no Brasil as crianças da Galinha Pintadinha não tem jogo para elas. Não tem nenhum jogo na Apple, por milagre, não tem nenhum jogo da Galinha Pintadinha. Daí tu, pô, quero aproveitar isso aqui, né? Isso já é uma limitação. Então, né? Então, quanto mais. É engraçado que no design, quanto mais limitações você tem, melhor é fazer design. É muito fácil, cara. Quando você tá todo limitado, é muito mais fácil. Cara, mesmo na engine, às vezes você tem que trabalhar com uma engine ruim, você tem que trabalhar numa engine proprietária da própria empresa ali, que só consegue mudar o dano das coisas no notepad, e aí demora as coisas para fazer e tal, mas você tá limitado, e aí você trabalha dentro das limitações, e às vezes é mais fácil resolver as questões de design assim, do que quando tá tudo aberto, você pode fazer tudo, e ninguém sabe exatamente aonde quer mirar, sabe? Por que a gente tá fazendo esse jogo? Ou por que essa empresa quer atingir esse mercado, sabe? Aí que facilita. Eu acho que é aí que começa a ter facilita essas discussões virarem um problema. Vira o ego daí, porque as pessoas conseguem muito facilmente botar elas ali, botar informações pessoais delas ou vontades delas num lugar que não tem uma mira muito clara, né? Um objetivo muito claro. Uhum. Nada mais assustador que uma folha em branco, né? Acho que é bem essa a vibe. Tipo, tá, dá pra ser qualquer coisa. Como que você vai pesar A, B, C, D, E, F, G, tudo ao mesmo tempo? Tipo, aí você tem que mergulhar em cada um e gastar um monte de tempo e energia em cada um deles e ter que comparar entre eles pra você falar, bom, eu acho que C é melhor. Enquanto se você só tem A, B e C, fica bem mais fácil, né? Então, realmente, os limites
Às vezes, eles às vezes eles não são tão legais, às vezes é alguma coisa que você queria mexer, mas definitivamente, quanto a não ter um monte de opções que faz com que todas as relações entre as opções sejam muito complexas para você conseguir decidir alguma coisa, então ter menos opções é um alívio no final das contas. Uma coisa que ajuda bastante também quando a gente está conversando em game design é ter referências e saber prototipar, ter como fazer protótipo. Porque teve várias vezes na minha carreira eu estava lá tentando conversar e decidir sobre como resolver alguma característica do jogo que a gente quer fazer, movimentação da nave, não sei o quê. E aí tinha algum jogo como referência que estava perto do que a gente estava querendo falar. Dava para pegar esse jogo e usar como referência na discussão. Ó, é isso aqui, mas com tais mudanças, sabe? E se aproximar um pouco mais. E aí prototipar também ajuda pra caramba, né? Se você tem como abrir uma Unity ali rapidinho, fazer alguma coisa que se assemelha com essa ideia que você tá tentando colocar na cabeça das pessoas, é uma mão na roda. Vai poupar uma trabalheira gigante aí de discussões difíceis de terminar. Imagino, realmente. E vocês diriam que é mais fácil trabalhar como único game designer de um projeto ou compartilhar esse peso é melhor? Porque no projeto atual de vocês, acho que é o projeto que eu mais vi game designer trabalhar num jogo, foi esse. Normalmente é 1 ou 2 no máximo, né? Eu diria que depende do produto. Depende do produto. Aí depende se você tem vontade de trabalhar. Por exemplo, se é o único game designer, você vai fazer um jogo que tem level design, você vai ter que fazer level design. De repente você não gosta, não tem facilidade, não tem experiência. Então pode ser um obstáculo. Mas não necessariamente é melhor ou pior, eu diria. Quanto maior o projeto, mais game designer vai ter que ter, porque vão ter mais setores que vão ter mais quantidade de trabalho, vai ter mais complexidade nas tarefas de cada setor. Então, meio inevitável. Então vocês conseguem dividir igual a gente faz na programação, né? Você programa tal parte, eu vou programar tal parte, e aí não necessariamente entra num conflito ali, né? Cada um toca uma parte e no final junta tudo. E às vezes, eu acho que às vezes fazer design em pair, quando junta muita cabeça, começa a ficar difícil, porque até a comunicação fica difícil, né? Conversar com bastante gente acaba tornando lento. Mas às vezes fazer design em dupla é muito bom, porque ajuda você a não cair em algumas repetições suas mesmo, né? Alguns pontos. Todo mundo tem pontos cegos em várias questões. Então, ter alguém que você pode ficar fazendo um ping-pong ali, né? Sobre o que você tá fazendo, falando, nem que seja falando sobre, e é isso aqui que você acha, pá. Eu acho que ajuda a destravar um pouco o processo, assim. Eu sinto que se você tá sentindo necessidade de fazer sozinho o game design de um jogo, é porque a cultura da sua empresa não é boa, das pessoas. Eu acho que é porque tem alguma coisa ali que te deixa difícil a comunicação com os outros. Porque não tem porquê ter mais game designers num projeto para te ajudar a distribuir o peso de planejar e desenvolver o jogo, não tem por que isso ser ruim, no final das contas. Pode ser que seja um custo para você, se você mesmo está montando a tua empresa, né, e está gastando e está contratando pessoas, pode ser ruim porque você não tem o dinheiro para pagar. Mas se você tem a oportunidade de ter mais game designers trabalhando num projeto, não tem como ser ruim. Se isso é ruim, é porque a cultura da comunicação entre as pessoas tem alguma coisa a ser vista ali, a ter alguma coisa a ser resolvida. Porque fora isso, quando a cultura é boa, eu tive sorte de, na minha vida inteira, todos os game designers que eu trabalhei, eles serem muito, muito legais de trabalhar junto, de estar perto. Claro, né? Sempre tem discussões. A galera reclama bastante de mim porque eu sou muito energético quando estou discutindo as coisas, né? E às vezes parece que eu estou brigando com as pessoas. Mas não, só estou defendendo a minha ideia e com o tempo aprendi a dar uma amenizada na minha própria energia, né? Para não assustar. Mas eu tive sorte, eu acho, no resumo, com os game designers que eu trabalhei. E eu acho que eu não tenho um exemplo nesses 12 anos de ter ficado pior por estar trabalhando com mais pessoas que não fosse falha de comunicação. Que não fosse, as pessoas não estão se entendendo por qualquer que seja a razão. Às vezes tem motivos pessoais, às vezes é um negócio mesmo do processo, né? O jogo tá muito grande e tem algumas confusões, tem algumas coisas que não estão alinhadas ali na pipeline de produção, né? Como as informações estão chegando. Mas geralmente é cultural e
não vai ser um problema você ter mais game designers com você, no final das contas, eu acho. Não deveria ser. Concordo. Eu concordo com a parte de trabalhar em dois também. Também acho bem melhor. Porque tem potencial. Eu faço bastante isso, pelo menos, mas começa a acumular questões que são difíceis de ter certeza sem usar a perspectiva de outra pessoa. Com a perspectiva de outra pessoa fica mais fácil. Então, ter uma equipe com alguns designers, pelo menos, eu acho também muito vantajoso para a qualidade do design até. Claro que, assim como qualquer equipe, se aumenta a equipe, também precisa dar uma melhoradinha nos processos, né? E isso é difícil pra caramba também. Então, otimizar as coisas, porque é fácil perder eficiência por ter mais pessoas envolvidas, né? Então, tem isso. Mas... Lá no último estúdio que eu trabalhei, eles gostavam muito de falar que você não vai conseguir pegar 9 mulheres pra fazer uma criança em um mês, né? Tipo, tem horas que não adianta juntar um monte de gente que não muda nada o rolê, né? Exato. Também não é incomum acharem que, beleza, tem mais designers, agora a gente simplesmente multiplica o trabalho, a velocidade, tipo, precisava de uma semana para fazer isso, agora faz em um dia. Tipo, o nosso cérebro tem muitos viés cognitivos, né? Muitos deles é tipo, por exemplo, a gente dá bônus para as coisas de achar legal só porque é novo, por exemplo. E esse é clássico, você sempre passa por isso praticamente. Então, precisa de um tempinho exposto a essa coisa nova para ela parar de ser interessante só porque é nova. Então, você ia fazer esse negócio em um mês, aí contrata 30 para fazer em um dia. Tipo, cara, você precisa testar, precisa ir vendo como que realmente tá se sentindo com fazer isso. Primeira vez que você viu o personagem jogando o disco que bate e volta nas paredes, você tipo, caralho! Mas aí passa uma semana, você tipo, putz, calma, não tá tão bom assim, no final das contas. Ainda mais quando é o seu personagem que você tava, sei lá, um mês escrevendo todo o GDD dele ali, né? Todo o game design do personagem você tava escrevendo ali, aí tá lá vendo pela primeira vez, beleza, já pode vender milhões de dólares, uhul. Uhum. Bem difícil. Mas faz parte. Então, é bom ter ciência dos viés cognitivos. Falando em dólar, como que foi a experiência de conseguir uma vaga internacional? Porque agora tá na moda, né? Todo mundo quer. Olha, cara, sei lá, pra mim é difícil descrever, assim. É super positivo, porque um pouquinho mais de liberdade financeira que antes eu não tinha, né? Mas no geral eu não sei muito como aconselhar. Para mim, eu sinto que para mim foi sorte, né? Apesar de que a minha sensação sobre eu ser um profissional, né, por causa do síndrome do impostor, provavelmente, é que eu só tive sorte a minha vida inteira, né? Eu sei bem como é. Fui tendo oportunidades que apareceram ali, meu Deus, como? Por que eu tô aqui agora? Por que eu tô fazendo isso? O que essas pessoas estão vendo que, né? E aí tô até aqui, né? Mas, sei lá, tá sendo... Pra mim tá sendo o ponto mais alto da minha carreira profissional agora. De qualidade do trabalho, quem eu sou, quanto eu confio no meu trabalho e a empresa que eu tô trabalhando, né? A experiência tá sendo muito boa. Pra mim também. Nem sei quanto que eu... Acho que não faz sentido contar essa história. Mas pra mim foi um pouco sorte, mais ou menos. Na verdade, assim, é meu segundo emprego remoto, internacional. O primeiro eu achei através do LinkedIn. Um estúdio na Alemanha que queria um designer. Era um estúdio pequeno, já tinha um jogo mobile e tal. E lá no LinkedIn você encontra muita coisa. Tem muita oportunidade, pelo menos para nossa área, assim, de jogos. Eu sei que para outras áreas não é muito bom, para outras é até muito ruim, aparentemente. E desde sei lá, acho que já um ano, mais ou menos, ou talvez um ano e meio, tá começando a ter bastante oportunidade. E aquela coisa, né? Se souber falar inglês, o seu mundo abre numa magnitude que é é totalmente desbalanceado no jogo da vida. Então, recomendo muito para todo mundo. Literalmente não importa o que a pessoa trabalha, tipo, se puder aprender um inglesinho ali,
Porque, por exemplo, eu tava trabalhando no estúdio da Alemanha. Todo mundo ali falava inglês como um segundo idioma, sabe? E só vai, a gente consegue se comunicar. Alguns eram mais difíceis do que outros, mas vai indo. Uhum. E nessa época que eu tava buscando por vagas, tipo, pediu inglês em tudo quanto é lugar. Eram alguns mais específicos que era tipo, tá, ó, você tem que falar russo. É tipo, beleza, ferrou, não tem como. Mas várias outras era, porra, fala inglês aí e fechou. Então, tem isso. E a minha percepção é que tá aumentando bastante as oportunidades para designer. Agora ficou uma coisa mais global. Os estúdios lá fora, eles não estão, tipo, necessariamente te fazendo um grande favor, né? Eles conseguem pagar muito menos pra gente. E se você estiver morando no Brasil, mas ganhando em dólar, para você eles pagarem 50% do que eles pagam para um profissional com uma skill parecida, para você aqui é absurdo, é o triplo do que um profissional ganha, que você ganharia trabalhando no estúdio aqui, mas lá eles estão pagando metade, então todo mundo sai ganhando. Eles não estão necessariamente tipo, nossa, sabe, fazendo um grande favor assim, mas é muito legal que eles pelo menos estão abertos a essa oportunidade, esse novo momento do mercado. Acredito que vai, diga. Essa forçação de barra que aconteceu de home office, né, por causa da pandemia, que eu acho que deu um chute nessa porta aí, né? Tava devagarinho, tava aparecendo, mas tipo, tá, pandemia, só trabalha de longe. Aí todo mundo viu, não mudou nada. Na realidade dá pra fazer e não tem custo, ele diminui os custos. Então tá, então agora é isso mesmo, sabe? E aí agora eu tô vendo também, tá aparecendo muita oportunidade pra trabalhar com qualquer coisa que envolva jogos à distância. Tipo, realmente isso foi sei lá, um chacoalho aí, que não sei se é essa palavra também. Uma mudança de paradigma, assim, pra indústria toda. Pra indústria foi um ganho de qualidade de vida, assim, unprecedented. Não antes visto. Sem precedentes. Sem precedentes. O cara não sabe em português, mas sabe inglês. Porra, agora fica falando inglês o dia inteiro. É bom, enfim. Bom. É bom, mas... Comigo foi bem parecido. Quando começou a pandemia, começou a abrir mais oportunidades. Eu consegui uma vaga remota na Grécia. Aí depois eu consegui, né, na Perfect Storm também. E realmente muda a vida. E eu vejo muita gente no LinkedIn falando que é uma bolha, de que os salários vão baixar depois no futuro, que não sei o que lá. Só que é isso que vocês falaram. Pra eles não é alto, né? Pra eles é um salário baixo. Eles pagam menos pra gente. E pra gente, convertendo no dólar, fica um super salário que a gente não conseguiria trabalhar aqui. Então, na minha visão, não é uma bolha. O salário não vai baixar, né? O que pode acontecer é a nossa economia ficar forte e o real valorizar. Essa é a bolha que pode reduzir, né, no futuro. Mas até aí nós vamos estar melhor também. Então, dá para acontecer, assim, pra galera com uma perspectiva mais negativa aí, os estúdios começarem a ter noção, perceber isso e ver que eles podem oferecer muito menos, né? E aí ficar um salário igual daqui, mas trabalhando pra alguém fora. Nem dá essa ideia. Não, mas... eu tenho certeza que bastante gente já pensou nisso. Corta, edita fora, Lucas. Edita essa parte aí. O Thomas tá ajudando o lado inimigo aí. Não, mas pior que eles fazem isso, né? Eu já fiz muita entrevista que eles falaram, não, no Brasil você ia ganhar tanto, então eu vou te dar $100 a mais, eu tô te pagando melhor que qualquer empresa brasileira, olha que ótimo. A gente já gravou vídeo sobre isso, então tem muita empresa que se aproveita, mas tá começando a ter várias que estão, tudo bem, eles pagam menos do que para um americano, mas ainda assim não é um salário injusto pra gente, é um super salário, né? E quanto mais você trabalha pra fora, mais você consegue se igualar a eles. Então, se você trabalhar 5, 10 anos pra fora, a chance de você ter um salário muito próximo deles vai ser muito maior depois. Porque chega um momento que ele não tá mais disputando você com as empresas brasileiras. Ele tá disputando você com a empresa da Alemanha, com a empresa da Inglaterra. Todas. Então, eu acho que essa bolha não vai estourar por causa disso, né? E assim, tipo, não teve um momento de coisas positivas na humanidade que não tinha gente dizendo que era uma bolha que ia acabar. Porque literalmente tudo que é positivo alguma hora pode acabar, né? Pode reduzir. Então, sei lá, a gente aproveita enquanto tá aí, né? Depois, se mudar, a gente se adapta, faz o que precisar fazer pra viver. Concordo.
Mas então, com certeza, o inglês é a skill mais overpower que a gente consegue ter agora pra conseguir uma boa carreira, né? Isso que a gente sempre sim. fala aqui no Sim. canal aqui pra galera, que parece que é o que a galera Inglês menos dá bola, mas é o fundamental. principal. É Fundamental. super desbalanceado. Saber falar inglês é tipo nem investir falo em inglês, Bitcoin. Lá no começo. E é independente do que você for, né? Programador, Independente. game designer, qualquer coisa em inglês vai abrir todas as portas que você precisa. Se tiver a Sim. oportunidade de fazer inglês, faça inglês. É isso. É isso. O que você percebe? Você fala assim, putz, tava trabalhando com o cara e ele é um game designer muito bom e, putz, tem um outro cara aqui na minha equipe que ele é ruim. Tipo, o que separa um bom game designer e um ruim? Entendi que vocês têm que resolver problemas, mas como que você entende que, tipo, essa é uma boa solução e essa é uma solução ruim? Eu acho que o que vai separar é exatamente aquilo que você estava comentando. Pelo menos para mim, né? Nas experiências que eu tive, o que acaba separando é exatamente aquilo que você comentou, da pessoa ter os vieses muito fortes sobre o que ela gosta, sobre as experiências dela, e aí ela não conseguir se conectar com o público-alvo jogador ou com as outras pessoas, né? Conseguir ter se pôr no lugar da outra experiência, da pessoa que vai ter aquela experiência, e aí acaba fazendo um jogo, acaba dando uma solução, acaba indo para um caminho que não tem absolutamente depois, não tem nada a ver com o que precisava, né? Porque as sugestões dadas e todo o esforço, muitas vezes a gente teve que fazer esforço numa direção para provar para a pessoa que tinha o controle, que tinha o poder para exigir que aquele esforço fosse feito, a gente provar para a pessoa que dava errado. Mesmo a gente, como game designer lá falando, né, estava sendo exigido Y, e a gente, não, cara, olha, Y tá fora do que o público-alvo quer. Essa galera aqui é uma galera competitiva, eles gostam de X, Y e Z, não só de Y. Não, vamos focar nisso aqui. Aí tá, beleza, a gente foca no negócio só para entregar, para gastar um monte de tempo e energia, para provar que dá errado, para daí poder voltar atrás e não, então vamos pelo outro caminho. E tipo, tudo bem, experimentação faz parte de game design, né? Você fazer protótipos e tal. Mas o problema acaba sendo quando você tem um monte de custo para chegar num lugar, não é mais um protótipo. Não, a gente confia nisso aqui e vai para lá e aquela pessoa que tá ali guiando não tem a capacidade de voltar pro ponto dela de, opa, vamos analisar bem aqui a experiência do jogador e a necessidade desse produto aqui, a necessidade que esse jogo precisa ter. Concordo. Acho que isso entra muito numa coisa que, pelo menos na minha experiência, quando você vai tomar alguma decisão de design, meio que na linha que o Ali estava falando, né? Tipo, tem a sua própria experiência, tem a experiência do usuário. Às vezes que eu senti que tinha o trabalho da equipe de tentar entender e identificar com alguma clareza quem é o público-alvo, é bem importante. A gente estava falando de ter limitações que ajudam a tomar decisões. Essa é uma muito boa. E sempre existe um usuário. Então, tentar identificar o usuário tem um valor potencial muito bom, muito alto. Então, você saber o quanto que as suas ideias, a sua percepção do jogo alinha com a maioria, ou com... Talvez você esteja até buscando um sub-usuário, tipo, a base são usuários que jogam MOBA, mas, tipo, tem vários tipos diferentes de jogadores que querem coisas diferentes, né? Então, talvez tentar ter um pouco de clareza sobre isso para conseguir decidir o que é essa experiência que você está buscando com um pouco mais de clareza. Justamente porque, para você pode estar muito bom, pode ser divertido, pode ser legal, só que não significa que muita gente vai achar a mesma coisa. E não necessariamente por causa de... Pode ser por coisas mais macro ou menos macro. Tipo, cada caso vai ser mas a questão é conseguir ter um pouco de clareza em que direção que está tentando ir por causa de quem que você está tentando agradar com essa adição pro jogo ou mudança, né? Eu acho que uma outra coisa que vai quebrar ou fazer o game designer é a habilidade de se comunicar. A não ser que você seja tipo um single, a única pessoa fazendo tudo no projeto. E mesmo assim, é bem provável que você tenha que se comunicar com jogadores se você for para lançar o negócio, né? Mesmo assim, você vai ter que ler fórum e tentar balancear, mudar o teu jogo para satisfazer os jogadores, no final das contas.
Se você não tiver capacidade de se comunicar com a tua equipe, basicamente não vai funcionar. Nada vai funcionar. Você não vai conseguir tirar o que está aqui dentro para fora, para que eles consigam trabalhar junto com você para executar a ideia, né? E mesmo com o próprio game design, com game design isso já acontece. Aí fica até mais difícil quando são pessoas de áreas diferentes, porque tem linguagem diferente, tem personalidade diferente, tipo comunicação com os engenheiros, né, com a galera que tá lá programando com o Unity aí, a comunicação com os artistas, principalmente, tipo, às vezes os artistas eles têm umas visões que vêm do background deles, do que eles precisam executar, sabe? E aí você tá tentando manter o gameplay como primeiro lugar, né? E aí tem umas trocas aí de conversa que, se você não tiver umas skills de comunicação boas, o resultado final não vai ser bom, literalmente, não vai ser bom, porque as pessoas não vão se entender, elas vão produzir coisas que não vão atingir as expectativas, e mesmo que você, dentro da sua cabeça, um game designer fodão, super mestre das galáxias, o jogo que tá entregue ali não é isso que você tava na cabeça, porque não saiu daqui, né? Aí é complicado. Então, acho que falar inglês é uma das coisas de comunicação, né? Uma das ferramentas da comunicação, mas saber expressar o que você quer para as outras pessoas e saber ouvir as outras pessoas e entender elas perfeitamente, quais são as necessidades delas, essa é uma habilidade muito valiosa para qualquer pessoa, mas para game designer eu acho que é crucial. Talvez outras áreas dê para você ficar sem isso, mas game design, se você não consegue entender quem tá falando com você e da tua cabeça tirar o que você precisa dizer, acabou, não vai ter como. Mas isso concordo. acho que não é nem só game design, acho que é qualquer profissão na área de jogos, assim, você precisa ser um bom comunicador, porque você vai ter que conversar, eu como animador, o Yuni como programador, todo mundo, a gente conversa com todo mundo de equipe, de outro departamento, e realmente essa parte de comunicação é muito importante mesmo. Pois a gente falou do peso do inglês, tipo, acredito, eu não sei se é mais do que todos, mas como o designer conseguir se comunicar e conseguir interpretar o que estão falando para ele é extremamente importante, o inglês, pelo menos na experiência que eu tenho observando com outros setores, eu já tive colegas que não falavam tanto inglês e funcionava bem. Eles conseguiam, era um pouco mais direto, por exemplo, com programadores, era um pouco mais direto que eles tinham que falar e não tinha tanto expressar ideias um pouco mais complexas ou abstratas necessariamente. E a sensação que me dá é que é mais importante ainda para o game designer. Mas eu tenho os meus viés, né? Então, não sei. Sendo game designer, a gente Sendo game designer. Exatamente o que eu esperaria ouvir de um game designer, né? Exato. Outra coisa que eu acho que é interessante, o Ali mencionou antes, mais cedo, de psicologia. Eu acho que se tiver curiosidade e interesse em entender um pouco mais do jogador, conseguir ter um pouco mais de referência um pouco mais sólida, assim, de comportamento humano e tal, psicologia é super interessante de destrinchar, assim. Inclusive, um jeito interessante de aprender um pouco sobre psicologia é fazer terapia, que eu também recomendo, mas não necessariamente, acho que para qualquer pessoa. Mas acaba ajudando também, tipo, conseguir se expressar, conseguir entender, sim, porque você trabalha essa relação interpessoal ali, interpretar as pessoas, se interpretar. Cara, eu acho que a gente tá fazendo jogos pra pessoas, né? Tipo, literalmente você faz o jogo pra alguém. E aquela pessoa só vai retribuir pra você, só vai te pagar pelo jogo se a experiência dela for uma experiência que ela considere gostosa pra ela, não importa o que seja, jogo de horror. Às vezes você quer mesmo deixar a pessoa angustiada, tem várias coisas que você deseja, você quer botar lá. Mas se você não conseguir entregar aquilo que a pessoa quer, vai acontecer que nem no Steam, você vai tomar uma bomba de 1 milhão de review negativo, todo mundo vai pedir refund do negócio e é isso aí, sabe? Então, conseguir se colocar lá na posição do jogador e se comunicar com o jogador vai ser crucial, né? Acho que a psicologia ajuda bastante pra isso. Inclusive daí entra um pouco no assunto de livros. Eu não tenho alguns para recomendar, mas não necessariamente acho tão bons quanto livros da Celia Hodent, que é o nome dela, que ela trabalha com psicologia, então ela fala muito sobre cérebro, sobre user experience e sobre jogos. Então, não é nem algum livro específico dela, é tipo, seguir ela
no Twitter, LinkedIn, o que for, dá uma olhada no conteúdo dela, tem vídeos, tem um monte de coisa, e ela fica fazendo esses paralelos entre comportamento humano, jogos especificamente, comportamento de gamers, então tem muita coisa útil. Eu diria que se for para recomendar uma coisa, tipo de source, de recurso para leitura, é ela. Como que é o nome dela? Fala de novo aí pra gente. Depois passa... depois eu... Bom. Dá pra passar o nome pro Unity aí, ele coloca junto na descrição. A gente coloca na descrição. Boa. Beleza. Vocês leram aquele livro Level Up? De game design? Não li. Não. Eu tenho o péssimo costume de ter muita dificuldade com leitura. Eu acabo lendo só coisas que tem a ver com tabletop RPG. Com livros de regras de RPG e conteúdo de RPG. Aí eu destruo, mas livros educativos, o cérebro quebra. Pessoalmente, eu sinto que assistir palestras da GDC é provavelmente o melhor recurso que tem para muito bom. Game development em geral, mas para game design tem muita coisa legal. Tem um cara que fez o sistema de monetização do Clash Royale. Aí ele dá uma palestra de 1h30, dissecando tudo, falando do processo. Eu diria que se for para qualquer coisa que, inclusive até setores um pouco diferentes, especificidade, tipo, monetização, controles de jogo de corridas, provavelmente acha palestras lá. E para coisas menos mão na massa, né? Mais tipo teórica, discussão, entender a perspectiva de alguém, né? Senão, não é um tutorial, é tipo a pessoa explicando o processo dela, por que ela chegou naquilo, como foi, sei lá, que tipo de decisões tiveram que fazer, o que tiveram que cortar, desafios, enfim. Isso é uma dica legal. E aí eles têm um canal no YouTube. Não sei se tem legenda em português. Aí entra de novo. Já vai treinar o inglês dele, então já é 2 em 1 já. Então, isso é outra coisa do inglês. Tem muita coisa que não está traduzida para o português. E não tem muita coisa que nunca vai estar. Então, facilita também. Poder pesquisar coisa em inglês, poder assistir um vídeo sem legenda, idealmente, ou com legenda em inglês, que isso daí tem closed caption, né? Mesmo no YouTube. Então já fica mais fácil. Inclusive, recomendo para quem está tentando começar a entender, ou, na verdade, eu fico com legenda em inglês até hoje, com qualquer coisa, porque fica muito mais confortável. Mas recomendo colocar a legenda em inglês. Legenda em português, eu pessoalmente fico, tipo, traduzindo e analisando uma palavra que ele falou com a palavra que escolheram para legenda, eu acabo não prestando atenção. Com a legenda em inglês, se for closed caption principalmente, fica uma experiência mais fácil, pelo menos para mim. Fica aí a sugestão. Fica a dica. Sim, eu faço isso também, eu deixo a legenda automática. E, inclusive, a legenda automática em inglês é muito mais acertada do que em português. Quando você pega por exemplo, a gente gravando aqui, se ele for pegar a gente falando em português e legendar para inglês, vai ter mais erros do que o contrário. Então, deve ter menos amostragem, né? Não sei. Exatamente. Tudo no mundo em inglês vai ter mais conteúdo, vai ter mais estudo, a inteligência artificial vai ser melhor. O cara lá na Alemanha tá traduzindo o livro dele para inglês, o cara lá na França, por aí vai. E agora que a roda já tá rodando, né, que o inglês já tá ganhando, ele só tem a tendência de ganhar mais ainda. Então, nunca é perda de tempo investir em inglês, que vai ter sempre conteúdo. Literalmente estão aprendendo na China agora também, então... É isso. Tem mais alguma pergunta aí, Unity? Tem, a última, né? Ou essa vocês já falaram? Eu tenho uma aqui que eu não sei se a gente estava aqui nas perguntas, mas eu tenho uma curiosidade, porque vocês conseguem jogar um jogo e só curtir? Ou você fica aquela coisa tipo... Porque eu tava jogando do Homem-Aranha, eu como animador, eu fiquei assim, um tempão que eu fiquei só reparando ele andando na teia, assim, tava nem aí pro resto do jogo, só tava olhando ele andando de teia por aí. Vocês têm esse problema? Coincidentemente, hoje acabei de comprar um jogo, fazia tempo. Quer dizer, não fazia tempo não. Aconteceu semana passada. Por milagre aconteceu com 2 jogos.
A maioria dos jogos que eu compro no Steam, eu abro eles, eu jogo por 10 minutos e eu olho pra tudo que eu não gostei de game design que foi feito, que eu faria diferente, eu desisto do jogo, porque dá um peso na alma, assim, de estar jogando. Mas aí hoje aconteceu, eu acabei de comprar um que o nome dele é Soda Crisis, acho que o jogo é chinês, eu acho que é. É um platformer, né? Tem que gostar de platformer, mas comprei, joguei e falei, nossa, cara, pá. Ele acertou. Pra mim acontece o seguinte: o design tem que acertar o suficiente pra que o que ele falhou eu consiga ignorar. E eu não sei exatamente explicar qual que é essa barreira. Eu não sei explicar qual que é essa barreira, mas tem uma barreira minha que se o design acertar X, aí o resto eu consigo esquecer de que eu não gostei tanto. E aí eu consigo descer e jogar o jogo que nem eu jogava o jogo quando eu não era game designer, né? Tipo, beleza, agora eu vou curtir. Meio que, tipo, confiei no jogo, assim, sabe? E tem jogos que acontece ao contrário. Eu comprei um jogo chamado Tunic faz um tempo, que é um jogo de uma raposinha lá, baseado em... Bem estilo Zelda, assim, né? E eu tava curtindo pra caramba o jogo até que chegou num momento de uma boss fight e eu já tinha uma mecânica de combate que eu não tinha gostado muito bem do jeito que eles fazem buffer da espada dele e tal. Chegou no combate daquele chefão, o chefão era difícil. Eu não consegui lidar com aquela mecânica e quebrou o resto do jogo. Eu não joguei mais. Eu só não entrei mais e eu desinstalei. Tá bom, beleza. Já cansei, não vou jogar mais. Eu tava curtindo até ali. Então, eu virei bem... Eu sinto que eu virei bem mais... eu vou dizer exigente, mas também impiedoso, assim, eu acho, sabe? Tipo... Não é só exigência, é meio que... eu acho que tem uma parte de mim que, tipo, tá, eu sei quão difícil é trabalhar nessa indústria, eu sei tudo que é difícil de fazer, e aí eu não consigo mais aceitar experiências que não me agradem até certo nível. Alguma coisa assim. Então, é muito fácil só pegar o jogo, começar a jogar e analisar ele em todas as partes, tipo, tá, isso aqui, eu não gostei, então não consegui curtir. Pra mim, na maioria dos casos é parecido com ele. Uma coisa que eu descobri que funciona pra mim, por exemplo, eu gosto muito de jogos. Eu descobri que eu gosto muito de jogos que eu consigo. Você consegue começar e terminar em só algumas horas, até umas 5 horas, assim. Porque daí dá pra fazer disso um evento, que eu curto fazer. Eu pego um sábado à tarde, assim, depois de um almoço, e entro nessa experiência como se fosse um filme bem longo ali. E dependendo do jogo, porque eu gosto muito de jogos mais artísticos, né? Dependendo do jogo, é mais difícil de fazer sóbrio. Normalmente eu preciso de uma ajudinha, alguma substância, assim, dar uma relaxada, porque daí eu não fico tipo, sabe? Esse pulo não é tão bom, esse tempo que tá demorando pra fazer isso aqui poderia ser melhor. Aí eu consigo, tipo, mais curtir o rolê e me ajuda a reviver essas experiências de, tipo, jogar de boa, sabe? Só curtir a experiência do jogo e sem necessariamente ter que ficar me preocupando com... Sem julgar ele, né? Sem julgar as mecânicas, basicamente. Mas é um outro tipo de jogo, né? Esses jogos jogos que ganham prêmios de artísticos, de, sabe, trilha sonora, e o jogo, tipo, tem 3 horas, foi feito por 2 pessoas, coisas assim. Mas agora, quando entra pra um jogo que é tipo, tem algum jeito de competir no leaderboard, tem alguma coisa assim, aí fica no mesmo filtro do Ali. Tipo, ele tem que ter um mínimo que varia de estilo, varia de gênero, varia de, sei lá. Mas se ele passou desse filtro mínimo, aí eu consigo curtir e vai. Aí dependendo do jogo, se ele tem bastante conteúdo, tipo um roguelike, assim, acabo botando pelo menos umas 100 horas ali, se eu gostei bastante. Que nem com Risk of Rain 2, Darkest Dungeon. O Slay the Spire também. Slay the Spire. Então, super eu gosto bastante desses aí. jogos. Todos eles eu gosto muito, esses 3. São exemplos aí desse gênero, pra quem gosta de roguelike, enfim. Semana passada, de vez em quando acontece um milagre, assim. Semana passada eu comprei um jogo, semana passada ou retrasada, eu comprei um jogo chamado Eastward. Eu já tava esperando ele faz um tempo, porque eu vi um trailer e já tava esperando, gostei do pixel art e tal. E aí aconteceu um negócio bem inesperado, tipo, de gameplay, de game design, eu daria uma nota baixa pra ele, tipo um 6. É meio repetitivo e tal, mecânica de jogo. Mas
O casamento de tudo dentro dele foi interessante o suficiente pra eu ficar preso nele, especialmente a narrativa, a historinha foi legal. E aconteceu que nem aconteceu com Witcher 3 pra mim, que quando eu terminei ele, eu fiquei triste de terminar o jogo. Porque, porra, agora esses meus amigos aqui que eu conheci não vão mais fazer parte da minha vida, só na minha memória, sabe? Às vezes acontece isso, mas é milagre. Basicamente eu busco essa experiência com jogos aí single player, né? Multiplayer geralmente é outra coisa que eu tô buscando. Mas raramente tem acontecido, assim, de bater de frente com alguns jogos assim, e daí tipo, olha só, a experiência foi... No pacote ela foi boa, mesmo que alguma coisa dela tenha falhado. E nesse caso, o game design nem era o forte do jogo, a não ser que você considere que game design é tudo, né? Mas eu não considero que game design é tudo, tem a arte, tem as mesmas mecânicas de combate, por exemplo, e tem a narrativa toda do jogo, né? E a soma das coisas foi boa o suficiente pra ficar marcante tudo no final, assim. Inclusive, eu acho que às vezes a gente tem sorte, né? Em algumas coisas que a gente faz na vida aí. Por incrível, a não ser que também talvez esteja diminuindo o quão esses game designers foram bons, né? Mas algumas mecânicas de jogo meio repetitivas e chatas que o jogo tem, elas acabaram ajudando na narrativa. Porque elas me ajudaram a passar pelo sentimento que aquela narrativa queria transpor na hora. Tipo, pô, isso aqui realmente é pra ser chato e repetitivo, sabe? É pra ser ou angustiante essa cena aqui, esse momento. E aí fazer aquelas ações que eram repetitivas, meio, que frustrante, elas fizeram a narrativa contada daquele momento entrarem em mim de uma forma mais... minha barreira, como é que é? A suspensão de descrença não acontecer. Putz, estou imerso aqui agora. Isso aqui realmente é chato de fazer. E aí funcionou. E aí casa tudo, né? E se você analisar essas peças desse jogo separadas, o game design eu acho que vai ganhar uma nota baixa. Mas se você analisar ela no todo, no triangulinho ali, tudo fechado, na realidade acabou sendo bom pro resultado que eles queriam, na minha visão, claro, né? Então, é bem difícil, assim. Às vezes a gente julga demais os jogos em vez de jogar só, né? Eu acho. Acho que sim. Eu lembro um exemplo forte disso, eu senti jogando Hellblade. Hellblade é um jogo que a gente gostou bastante também. E também, acho que era 9 horas. Eu zerei em um dia. Foi intenso demais, mas foi em um dia. E tem um momento que eles criaram sabe essa mecânica de Gauntlet? Que é meio que os inimigos não param de vir até você terminar de percorrer uma parte do level. Eles fizeram isso numa hora e eu acredito que não tem como não ter passado pra todo mundo a sensação de que, caramba, isso não termina, sabe? Mas ela tava, tipo, no inferno. Ela tava tentando sair de um negócio que era, tipo, era muito intenso e pra ela dava a sensação de, caralho, isso não acaba, acho que eu vou acabar aqui, né? Vai ser o meu fim. Então, é difícil, tem umas emoções que você tem que passar de um jeito que às vezes a pessoa pode, tipo, putz, não queria me sentir assim. E aí, dane-se esse jogo. É possível, sempre vai ter esse... Não, eu fui ler as reviews do Eastward no Steam depois, né? Fui ler umas reviews lá. E a maioria é positiva, mas eu achei algumas pessoas falando mal exatamente dos pontos que eu sei que foram feitos chatos por causa da narrativa, eu imagino que sim, né? Só que daí elas não sobreviveram aquilo ali, elas não sobreviveram aquela experiência porque não foi feito pra elas, no final das contas, né? Tô reclamando, não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei que alguns personagens... Literalmente tinha um cara falando que não gostou que alguns personagens, ele gastou bastante tempo com os personagens só pra no momento seguinte esses personagens não existirem mais, porque a história do jogo é meio triste, né? Tem umas coisas tristes que acontecem no jogo. Só que daí, tipo, bem quando ele falou isso, eu pensei, cara, mas foi tão impactante pra mim quando eu passei ali, sei lá, acho que foi 3, 4 horas fazendo umas atividades que pareciam atividades, sei lá, tô colhendo o trigo, tô fazendo pão, tô não sei o que lá, com alguns personagens ali conhecendo a história deles, e pra depois todo mundo ser massacrado, né? Deu caralho, na hora pra mim foi tipo, foi super mind-blowing. Pra essa pessoa foi triste demais, eu acho. Pra ele, eu não queria ter investido 10 horas em personagens pra você tirar eles de mim. Não gostei, review negativo. Só que o jogo queria passar uma experiência X, né? Ele queria passar essa experiência de dor aí e tal. Então, não é pra todo mundo, né? E eu percebi aqui que vocês curtem ainda jogar, né? Porque eu imagino, uma curiosidade minha,
Vocês saberem como o jogo funciona por detrás acaba tirando a magia quando vocês jogam os jogos ou vocês conseguem separar isso às vezes? Eu acho que eu fico mais crítico agora, é mais difícil de me agradar. É isso que eu acho que mudou. Pelo menos com as coisas que eu entendo, né? Porque tem muitos tipos de jogo, eu não trabalhei com muita variedade. Eu trabalhei com. Eu sou mais ou menos especializado. Então, com esses jogos, eu aprendo coisas que tocam em outros gêneros, em outros tipos. Então, às vezes, eu consigo enxergar essas coisas sem esforço, mas no final das contas, acho que só fiquei mais crítico, mais difícil de agradar. Não que não dê pra agradar, ainda bem. Não, ia ser difícil, eu senti falta. Eu tinha bastante medo no começo, né, entrando pra indústria, de que eu fosse trabalhar com jogos e ia massacrar meu gosto por jogos, porque tem esse lance de misturar trabalho com lazer e aí, né? Mas no final das contas eu faço o que eu faço com jogos é tão pouco jogar e tão mais outras coisas, eu acho, que no final das contas ficou separado o suficiente, cara. Tipo, eu tô o dia fazendo documento, trabalhando, tipo, fazendo pesquisa com outros jogos. Tipo, obviamente, às vezes a gente tem que jogar por pesquisa, né? Por research, né? Mas ainda assim, você não tá ali por prazer, você tá anotando coisas, você tá tentando entender, desconstruindo o negócio. Então, é muito diferente do que eu só sentar aqui, agora eu vou jogar pra ser feliz, sabe? Vou jogar porque eu quero ter umas experiências aqui. O que quer que sejam essas experiências, né? Tipo, eu tenho uma conexão especial com Pokémon, por exemplo, né? Então sempre que sai um Pokémon novo eu vou comprar pra jogar, mesmo que seja ruim, seja bom, até faço meus julgamentos depois e tal. Mas daí eu jogo porque eu gosto, não tô jogando, conseguir não me envolver nisso como sendo uma coisa, pô, de novo videogame, sabe? De novo, não é de novo videogame. Videogame é bom, é isso, e eu posso trabalhar com videogame, é maravilha, sabe? Então, talvez a gente teve sorte, na real, né? Talvez eu tive sorte de conseguir ficar com essa perspectiva ainda. Pode ser. Eu tenho a impressão que, assim, se eu tivesse ido para outra indústria e trabalhar com outra coisa, mas se eu tivesse continuado jogando jogos, que nem eu continuei jogando, mais ou menos, assim, de quantidade, de tempo dedicado, eu ia ficar mais chato de qualquer jeito. Assim como eu tô fazendo com filmes, com livros, acho que é meio natural você começar a buscar experiências mais específicas, não necessariamente até melhores, né? Acho que, inclusive, isso não faz sentido dizer isso, mas eu espero tal coisa desse tipo de jogo, porque é isso que eu gosto. E aí, talvez um jogo desse gênero que você comprou não te proporcione isso, e por isso você não gosta. Como você já sabia coisas que você queria, fica mais difícil de te agradarem. Que nem com pessoas, com relacionamentos também. A princípio é legal ir aprendendo e tipo, não gosto quando as pessoas dão um soco na minha cara. Então, pessoas que fazem isso, eu não quero mais me relacionar. Coisas assim. Eu acho que tem uma coisa interessante também, num tom mais positivo. Eu ter ficado mais exigente com jogos me proíbe de gostar de alguns jogos, né? Também. Tipo, eu não consigo gostar de alguns jogos que eu gostaria, talvez, se eu não fosse tão exigente. Mas também, quando eu acho um jogo que eu gosto, é muito bom. É uma experiência completamente diferente do que eu tinha antes. Porque, tipo, eu consigo também analisar o quão bons os caras foram ali fazendo o negócio, sabe? As pessoas que estavam trabalhando aquilo ali, caralho, olha a arte disso, olha como isso casa com aquilo. E a experiência inteira fecha de, porra, beleza. É tipo... você consegue aproveitar num jeito que, tipo, sabendo a mágica por trás, quando você tá pegando qualquer jogo, então você não é enganado, vamos dizer assim. Vamos dizer, né? Você não aceita qualquer coisa. Mas quando a coisa vem e coisa é boa, você sabe da dificuldade que foi, você sabe como as coisas funcionam, você, beleza, isso aqui é... E aí você consegue... você consegue curtir num nível diferente. Então, tem a parte de, às vezes, eu ficar, tipo, num marasmo, né? Putz, não tá saindo nenhum jogo que tá me mexendo comigo. Mas aí, quando sai um, que nem aconteceu com o Eastward semana passada ali, e quando eu terminei ele não é muito longo. Eu fui dormir, não conseguia dormir, porque eu tava pensando no jogo, né? Pensando na experiência que eu tive. Então, eu acho que tem essa parte aí também. E a parte também dos desejos de, tipo, agora que eu sou game designer, eu tenho a capacidade, talvez, de fazer jogos também, né? E aí tem essa outra parte que quando você vê um jogo bom, você começa a pegar as coisas dele que você quer reproduzir, quer melhorar. Então tem várias experiências boas que ficam em cima disso também. Então, eu acho que tem
prós e contras aí, né? Realmente é mais difícil. Eu acho mais difícil me agradar com jogos hoje em dia. E eu acho que eu consigo ter uma noção, quase certeza de que se eu não fosse game designer, ia ser um pouco mais fácil de me agradar do que é agora, sendo game designer. Um pouco, mas mas eu tenho certeza que sendo game designer, tem alguns jogos que o jogo é bom, eu olho, caramba, velho, isso aqui é fenomenal. E aí é muito mais fácil sentir emoções por aquilo ali e ficar envolvido. Tem todo o rolê da entrega, né? Isso que você falou da mecânica no Eastward, eu tava falando sobre o Hellblade com a... Inclusive, Hellblade, sei lá, joguei uns 3 anos e eu ainda lembro com carinho da experiência intensa que foi. Tava falando do Hellblade, que eu gostei muito, para um outro game designer do estúdio, pro Marcelo, ele não gostou tanto. Ele tava falando bastante, tipo, das mecânicas, sabe? Puzzle não é tão bom, não sei o que do level design. Combate é mais repetitivo. Aí eu, tipo, concordo total, mas pra mim fazia parte do que tava proposto, não era pra, nossa, ser um super desafio, o combate o tempo inteiro, sabe? Não é um Dark Souls, é talvez um pouco da essência do Dark Souls, mas pela história, é pra jogar em 6 horas, não tem progressão, níveis, skills, então talvez tenha um pouquinho também de aquilo que o Ali falou, do Eastward, talvez seja até uma coisa que é mais difícil para quem não talvez consiga interpretar alguma coisa, ou não queira, enfim, para ela não faz sentido, curtir a experiência. Não sei, pode vir tanto por estar conectado com game design ou não sei. Acho que por gostar já dá para ter experiência. Eu acho que é uma coisa que no geral afeta o entretenimento, né? Séries, filme, livro, música, tipo... Você não consegue dizer que tem várias coisas que você não vai dizer que a música é ruim ou ela é boa. Ela é feita para um tipo de público querendo resgatar algum tipo de emoção. E talvez não seja feito para você, né? Daí vai ter esses casos aí. Mas eu acho que daí, adicionando com o que o Thomas falou, por eu ser game designer, mesmo quando um jogo não me agrada, mas eu sei que ele é bom, eu ainda consigo aproveitar por ele ser um jogo bom, sabe? Eu consigo jogar, eu consigo ter experiência, pô, legal, tipo, eu sei que isso aqui não tá me agradando, mas sei lá, tem coisas pra eu tirar daqui, aprender com o esforço dessas pessoas, aprender coisas ali, sabe? Então acho que tem essa parte positiva. Total. Show de bola, show de bola. Mais uma pergunta, Unity? Acho que pra gente encerrar, queria que vocês deixassem as considerações finais, um conselho. Sei que vocês já falaram bastante, dica e tal, mas assim, alguma coisa resumida pra quem quer começar a se tornar um game designer, um passo a passo, alguma coisa assim, faça isso, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Eu acho que dá pra resumir numa listinha, talvez. Tipo, Thomas falou, né? Inglês, eu acho que é indispensável. Botar, mesmo que você esteja estudando educação meio tipo educação formal, né, universidade e tal, ou não, bota a mão na massa, faz uns protótipos, ou pega tipo jogos e modifica, faça coisas que envolvam game design, tipo, chama a galera pra vir na tua casa, pega um baralho e tenta inventar um jogo novo, ou pega um jogo que já existe ali com o baralho de carta normal mesmo e tenta fazer alguma brincadeira, alguma mudança, sabe? E eu acho que pega o Uno mesmo, o Uno. Não, agora essas cartas aqui X a gente vai rebalancear, porque, né? Porque esse jogo aqui tá com um sentimento errado pra nós. E qualquer coisa nesse nível que você se meter a fazer vai te dar o processo mental necessário para que você entre no caminho de ser game designer, de saber pensar sobre jogos. Especificamente nesse tópico, eu recomendaria que depois o Ali exemplificou mais para baralho, pegar o Uno, alguma coisa assim. Eu acredito que é mais produtivo mesmo ir para algo desse tipo. Você não ter que aprender uma ferramenta inteira para tentar construir alguma coisa. Principalmente se você está começando, sabe? Pô, você já tem um jogo de carta, tipo baralho aqui, já tem todas as cartas. Você pode criar regras que você definiu. E testar um jogo daí. Você não precisa, sabe, aprender a fazer cartas, aprender a arte, aprender símbolos para ícones, sei lá. Você não tem que fazer nada. Você tem que fazer design puro, que é regras. E, né, combinação de regras para fazer o sistema e tentar criar uma experiência específica. Então, concordo com isso. Daí, você, cara, jogar um jogo, analisar, talvez escrever sobre, talvez até dar feedback em algum lugar,
Às vezes tem uns desenvolvedores que estão mais disponíveis, assim, estúdios menores, por exemplo, sei lá, no Twitter, no Discord. Tentar trocar ideia com pessoas sobre design é bem legal também. Principalmente se a pessoa fez. Se tiver esse privilégio de conversar com alguém que fez alguma coisa, porque daí dá pra você, tipo, sua opinião e a dela, talvez ela justificar, ou você entender a perspectiva dela. Mas eu diria que exercícios que sejam mais puramente design são ainda mais valiosos. Apesar de, né, ser super legal também fazer um protótipo, aprender a mexer na Unity. Eventualmente, provavelmente vai precisar fazer alguma coisa assim. Em algum nível, pelo menos. Nesse ponto, jogos de tabuleiro são bem legais, porque eles são coisas prontas que você pode modificar à vontade. Se você tem jogos de tabuleiro, tipo, Banco Imobiliário, eu acho um jogo terrível. Mas é uma opinião própria. Mas eu pegaria o Banco Imobiliário pra modificar. Não, vamos mudar as regras aqui pra fazer o jogo ser o jeito que eu acho que o jogo tinha que ser e aí as pessoas jogarem, por exemplo, sabe? E uma outra coisa que eu acho que é bem legal, os jogos RPG de mesa, tipo D&D, a storytelling, qualquer coisa. O próprio Magic the Gathering é jogo de cartas, mas ele é diferentão, Super né? bom. Tem um monte de regra no Magic, cara. Tem um monte de regra específica, interação entre cartas, montar deck, sabe? Lugares onde já tá pronto, né? Fisicamente já tá pronto o negócio pra você brincar. E tipo, esse tipo de coisa você pode chamar pessoas pra ir na tua casa pra jogar com você. E você já consegue ver o resultado do que você tá tentando fazer no negócio, sabe? Na hora. Tipo, eu lembro que quando eu tinha 14 anos, quando começou a ter o Pokémon, o Trading Card Game do Pokémon, né? A cópia do Magic do Pokémon. E a gente se juntou pra jogar, os amigos, né? Só que não tinha regra pra batalha de dupla. Só tinha 1x1. E a gente queria jogar a batalha de dupla, porra. Era 4 pessoas, tinha batalha de dupla no desenho. Pô, como que não? E aí a gente fez lá, montou as regras. Eu falei, não, vamos fazer isso aqui. Aí a gente montou as regras e as regras não são as mesmas. Elas evoluíram com anos que a gente foi jogando, porque a gente foi vendo as coisas que davam certo, que davam errado. Pokémon foi lançando novas cartas, etc, né? Mas isso já foi um trabalho de game design, no final das contas, né? Então, acho que é bem proveitoso, assim, em cima de qualquer outra coisa, educação formal, em cima de estudar design digital, é você conseguir fazer esses exercícios de fazer game design das formas mais inusitadas possíveis aí. Também acho. Pô, inclusive, pensando nisso, olhando até para o nosso próprio estúdio, pessoas que a gente contratou, que acabam trabalhando com design, mas vieram dos jogos mesmo, como jogadores. Você mencionou isso do Magic. Cara, tentar montar deck para, se você gosta de jogo competitivo, jogo online, tentar competir, tentar achar, sei lá, no LoL, achar uma build, você inventar uma build, para você conseguir fazer isso, fazer algo que funciona, você tem que entender muito o jogo, você tem que dissecar muito. Então você vai ter que construir bastante teoria naquele jogo. Então, entender o que é um deck do metagame que funciona na novo patch do Hearthstone, do Magic, do LoL, do Dota, do WoW. Então, isso acaba sendo um exercício interessante também. E se você fizer, se isso for algo que te atrai, sempre dá para tentar escrever isso, talvez transformar em algum tipo de documento que você possa até mandar para os desenvolvedores, mandar para o estúdio, tentar fazer alguma coisa assim. Hoje em dia eu acho que dá para chegar nos estúdios tem mais caminhos para chegar, que nem a gente tem esse, diga. Reddit, por exemplo, né? Reddit, total. Nossa, você vê direto lá no Dota, você vê o cara pega uma interface da loja, faz um mock-up e fala, o que vocês acham se a loja fosse assim, sabe? E no caso especificamente da Valve, do Dota 2, a Valve usa o Reddit mesmo como um fórum deles ali. Então, se você conseguir um monte de upvote na skin que você fez, na proposta de interface, no proposta de herói, sei lá, pode ser uma oportunidade de você, no mínimo, treinar, conseguir feedback, mas talvez até, quem sabe, ser approached pela empresa, eles virem falar com você, enfim. Uma coisa uma adição final aí para o que a gente estava discutindo de conseguir fazer coisas com os amigos, assim, é crucial você poder ver o feedback do jogador na sua frente ali. Então, se você fez alguma coisa para seus amigos e eles estão jogando, e aí você tá vendo eles reagirem e eles tomarem novas decisões pelas coisas que você fez, sabe? Ter esse feedback 100% bem rápido, direto do jogador, eu acho que é muito, muito valioso pro processo do game design, de você começar a entender
que tipos de impacto as tuas ações podem gerar numa outra pessoa. Pô, tô aqui tentando mudar a canastra porque os meus amigos amam canastra. Pô, olha só, gente, essa versão diferentona da canastra aqui. Aí você vê as pessoas que amam canastra jogando o que você modificou e ficando super irritadas ou gostando pra caralho, mas as emoções aparecendo ali, você consegue ter não necessariamente, tipo, não que a canastra vai ser a skill que você precisa, mas a skill de você ter feito a mudança, entender o feedback que o jogador te deu e aí você pensar no que fazer pra que aquilo lá seja diferente. Isso que começa a ser o lance do tipo, tá, que tipo de impacto eu quero causar com esse jogo e te dar essa parte do que precisa pra você ter noção, né? Pra como prosseguir, assim, ter confiança. Inclusive, a gente falando disso, me lembra de momentos que raramente eu fiz isso, porque eu não tinha pensado nisso na época, mas às vezes você tá jogando lá canastra com seus amigos, vocês gostam muito de jogar, e de repente, até naturalmente, meio que, putz, mas e se pudesse combinar mais dessa carta? E se tivesse mais dessa carta no baralho? E se tivesse mais o limite, não tivesse limite de cartas na mão, tivesse limite de cartas no monte, sei lá. Às vezes pode até vir meio junto, assim, e dentro disso dá pra expandir, sabe? Tá, mas a gente queria que tivesse mais. Faz tempo que eu não jogo canastra, não lembro, eu tô confundido com. Enfim. Ainda você vai ter que descobrir como que você vai alterar a regra no final das contas, né? Então ainda vai ter bastante trabalho de design. A ideia é uma potencial dica de onde dá pra você mexer ali, brincar e ver se o que acontece com o brinquedo, se ele quebra, se ele fica mais legal ou não. Então, dá para ir incorporando também um pouquinho isso na experiência de jogar, ver o que as pessoas falam de repente. De repente alguém só, puta, ela fica incomodada com isso aqui sempre. Aí você vê de repente mais pessoas também ficam jogando canastra, sabe? E aí dá para vir ideia a partir disso, por exemplo. Show de bola. Só dica boa que eu vi aqui agora. Felizmente, né? Não, boas dicas, essa de usar baralho, essas coisas assim, coisas que eu não tenho imaginado mesmo, então show de bola mesmo. Então, galera, se você tá aqui até o final, não deixa de se inscrever no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. Olha aí, ó, 1h40 de live aqui, aliás, de vídeo. E a gente quer trazer muita gente legal, muita gente que tem essa experiência, que nem eles têm muitos anos de experiência, e a gente vai tentar trazer gente de jogos mais famosos também. Inclusive, já dando spoiler aqui, ó, o game director deles é o level designer do Diablo 2, cara. Não sei se vocês já sabiam disso, mas a gente vai tentar trazer ele aqui também no canal, que é o Stefan. Então, torçam aí pra eu conseguir, porque eu vou criar coragem e falar com ele lá. Então é isso, galera. Muito obrigado. Agradeço ao Ali e ao Thomas por terem ficado aqui com a gente esse tempo todo. Deram dicas essenciais para quem quer aprender ou até para quem é curioso, né? E, pô, sensacional. Eu acho que esse quadro do canal é muito importante, trazer visões novas do que só eu e o Gamarra ficar falando. Então, eu acho que tem tudo para vocês que estão aí assistindo aprenderem muito sobre games, não só game design, a gente vai trazer todas as áreas também, né? A gente já trouxe aqui o produtor de games e só vai crescer cada vez mais, então fiquem ligados e ativem a notificação para não perder os próximos. Valeu, galera. Isso aí. Falou. Falou.